Olá pessoal, professor Pastana, vamos mais uma aula de pavimentação de estradas. Hoje nós vamos estudar do estudo hidrológico e a parte de drenagem da rodovia. A aula de hoje, onde não tem a referência, são baseadas na aula do professor José Bernardi Felex, professor doutor da USP de São Carlos, tá bom? Então, vamos lá ao nosso estudo hidrológico. Nessa fase de projeto, eu tenho que ter o conhecimento das características hidrológicas da região. Então, foi dado um mapa para vocês, e você vai precisar procurar, pelas coordenadas desse mapa, qual é a região que ele foi feito esse levantamento, qual é o local que nós estamos desenvolvendo esse projeto. E estudar a parte de pluviometria, ou seja, procurar a equação da chuva para essa região. Segundo passo, nós temos que determinar a forma e o tamanho das bacias hidrográficas. Então, vocês vão ter que usar os conceitos de topografia e, dentro das linhas de cumieira, de divisão de água, vocês vão definir as bacias. Aí nós vamos estudar também, tendo a parte de pluviometria, tendo a forma e o tamanho das bacias hidrográficas, a vazão máxima do curso de água, utilizando o método do DNR. Vamos estimar o nível máximo de enchentes na parte de baixada, o nível de alagamento admissível a montante dos bueiros quando precedente, tá bom? Então, nós vamos passo a passo explicar para você o que vocês vão fazer. No trabalho, então, a delimitação na planta e o cálculo aproximado da área das bacias hidrográficas ao longo de cada traçado. A indicação do nível máximo nós vamos adotar, porque nós não vamos ter estudos sobre isso. Uma outra simplificação nós vamos adotar quando a área da bacia for menor do que 20 km², nós vamos dimensionar o bueiro de grota, tá certo? Que fica no talveg, na parte mais baixa, e esse bueiro de grota, ele tem que ser dimensionado conforme a parte de hidrologia, que vocês já viram. Se a bacia tiver mais do que 20 km², nós vamos trabalhar com uma ponte ou com um pontilhão, tá certo? Uma outra coisa importante nós vamos mostrar depois na nossa aula de dúvida para vocês. Dos cortes de grande extensão, que tem mais de 1 quilômetro, deve-se prever a construções de bueiro de grade, é aquele bueiro que fica na parte superior a cada 500 metros. Isso nós vamos fazer um estudo, tá? E vocês vão aplicar no trabalho de vocês, legal? Então, seguindo, vamos falar um pouquinho do que é a drenagem. De uma forma bem simples, é a arte de conduzir e controlar o fluxo de águas em obra. A água interfere na resistência dos solos. Então, a água provoca erosão, carrega materiais e influi na segurança do tráfego. A drenagem é feita pelos seus elementos de drenagem, seja eles superficiais ou profundos, tá bom? E aqui nós vamos colocar um outro elemento, que é a drenagem da rodovia propriamente dito. A motivação nossa é a construção e manutenção de componentes para drenar a seção transversal, são importantes para a proteção do pavimento contra o acúmulo de água. Então, nós já falamos isso, estamos falando isso desde o início do curso. A nossa pista, ela tem inclinação do centro para o acostamento mínimo de 2%. O acostamento tem uma inclinação, desnível de 5%. Aí eu tenho uma canaleta que vai de cada lado. Ela pode ser de concreto, ela pode ser gramado e assim por diante. E nós temos que, o mais rápido possível, tirar o escoamento, tirar a água dessa superfície. E também comentei em algumas aulas que existe pavimentos hoje que trabalha com uma pedra POB, que é uma pedra totalmente permeável, conforme a água, além dela escorrer superficialmente, ela já vai infiltrando dentro do pavimento. É lógico, tem todo um trabalho para que isso aconteça. É um asfalto cheio de vazios, tá certo? O mau funcionamento de canais vai provocar
a deterioração acelerada do pavimento. Então, se eu não tenho mal, se estiver funcionando errado, eu vou deteriorar o pavimento mais rápido. A erosão nas áreas adjacentes também diminui a sensação de conforto, segurança e para todos os indivíduos que estão viajando na rodovia. O defeito dos equipamentos. Então, um defeito muito grave é provocar erosão. Quando é que ele provoca erosão? Você tirou a água do pavimento, da superfície, escoou pelas canaletas, desceu nas escadas que tem para tirar essa água, nos desvios rápidos, tá certo? E essa água entra com uma velocidade muito grande, ela vai provocar uma erosão ajusante, tá certo? Porque não esqueçam que o pavimento está obstruindo um terreno natural, então a água, quando ele vai passar ali, ele vai seguir o seu fluxo. Se a velocidade for muito baixa, ele vai tornar-se um depósito de materiais. Vai juntando areia no tubo, porque a água corre muito lentamente. Por isso que a gente pede, no mínimo, 1% em corte. Lembram disso? Porque senão a água vai ficar empoçada, vamos falar dessa maneira, e eu vou ter um depósito de material. Esse depósito de material vai fazer nascer grama e tudo mais. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Quais os tipos de drenagem? A superficial, a subterrânea, e nós temos uma drenagem específica que a gente fala de pavimento, que é composta de canaletas e tudo mais que nós vamos ver adiante, tá bom? Então, aqui, uma drenagem que é colocada na parte mais baixa para atravessar, chamada drenagem de Talweg. Observa que essa drenagem de Talweg, ela pode ser uma seção, como eu estou mostrando aqui, quadrada, são várias seções. Eu posso colocar um tubo comercial, dependendo da área, tudo isso vai depender do dimensionamento e a parte de hidráulica que vai definir isso para vocês, tá bom? Aqui eu tenho um bueiro de grade. A água que cair aqui na estrada, ela corre para cá, perfeito? Ela vai cair nessa canaleta que vai trazer ela aqui. Então eu tô aqui, cai do meio, vai para lá e tem uma canaleta lá também. Então eu tenho aqui um bueiro de grade, a caixa coletora. Tem toda a proteção, tá certo? A água vai entrar aqui, para onde ela vai? Então um detalhe do bueiro de grade, da parte da caixa coletora, é um desenho retirado dos manuais do DNR, onde mostra a planta, o ferro, aqui está falando que tem que ser ferro, no mínimo ferro redondo, de 12,5, o espaçamento entre eles, a cantoneira, tudo mais para proteção. Aqui o tubo que é dimensionado e aqui um esquema, um corte, onde eu tenho uma caixa coletora do lado esquerdo, eu tenho aqui uma outra caixa no meio, essa estrada são 2 pistas, o corpo da drenagem que vai passar aqui embaixo e a saída dele. Então aqui montante, aqui eu tenho a jusante, a água vai cair aqui nessas escadas, perder a velocidade e vai caminhar o quê? Entrando na caixa coletora, vai para o corpo, outra caixa e vai sair aqui na frente, onde tem que sair com uma velocidade relativamente natural para não provocar erosão. E isso depende do material que você está trabalhando na região, tá bom? Aqui tem uma descida rápida de água, é só um detalhe, a água vem aqui e vai escorrer para cá. Ela vem aqui assim e vai sair da estrada, tá? É uma descida rápida de água e vai ficar aqui na natureza sem prejudicar nada. Um outro exemplo, fim aqui da estrada, o início talvez de uma cabeceira de ponte, então a água também ela vai descer por aqui. São elementos de drenagem de descida rápida, tá certo? Olha uma descida de água em gabiões. Para quem não sabe, gabiões são aquelas pedras, eu tenho uma armação e aqui eu tenho uma escada. Então a água vai descendo aqui, vai batendo nessa escada, feita em gabião, vai perdendo a velocidade e vai seguir. A estrada está passando aqui em cima, ela está escoando e saindo por aqui. Perfeito, gente?
Então, olha, tem toda a proteção, depende do material, depende da vazão e tudo mais para a gente fazer esse dimensionamento. Como é que eu vou relacionar isso no projeto? Primeiro, eu tenho pontes no meu projeto? Ah, tenho. Então, eu vou marcar a posição em relação à minha origem. Eu saí do ponto à esquerda, andei tantas estacas, igual a tantos quilômetros, eu posso criar uma coluna de estaca aqui, não tem problema nenhum. O nome do curso d'água, ah, mas no mapa não tem. Ah, inventa, cria um nome, a área da bacia de contribuição, que vocês vão relacionar aqui, a extensão da obra, o tamanho da ponte, o fundo d'água, a beira do rio, a máxima enchente e o tabuleiro. Tá certo? E alguma condição de fundação, que nós não temos condições aí. Mas, se você tiver uma estrada muito grande com várias pontes, você vai relacionar em relação a uma origem. Muito importante indicar a origem e, em vez de colocar em quilômetros, como a nossa estrada é pequena, eu colocaria nessa coluna, tá? Vai como uma sugestão para vocês. Então, nessa coluna aqui, eu colocaria as estacas. Aqui em cima eu relacionaria aquela parte do ponto tal e vai até o ponto tal, numa extensão de tantas estacas, ou tantos metros, tantos quilômetros, e assim por diante. Bom, mas é só a ponte que eu tenho que relacionar? Não. Eu tenho que relacionar também o bueiro de grota. Da mesma maneira, onde que passa o bueiro de grota? E quando eu uso uma ponte, quando eu uso um bueiro de grota? Em função da área das bacias. Ah, professor, o meu não deu nenhuma ponte. Tudo passa em bueiro. Perfeito, não precisa pôr a tabela de pontes, mas põe a tabela de bueiro. Também aqui, você pode colocar o início e o fim, e aqui você vai colocar, em vez de quilômetro, coloca em estacas. O nome do curso d'água, não tem. Curso d'água A, e aí você pode até homenagear os professores do curso, cada curso d'água, você põe o nome de um professor que você gosta, tá bom? Só para fazer uma brincadeira. Então, curso d'água, professor tal, curso d'água tal. Qual que é a bacia de contribuição? Qual que é a extensão? Nós vamos ver daqui a pouco, num projeto, e aqui os níveis de fundo d'água, terraplanagem, as condições, que pode ser como você dimensionou, como é a fundação. Normalmente as fundações desses lugares, né, são estudos de pontes, são estudos de uma outra matéria, mas as condições de fundação, a condição da região toda, que você pode colocar como uma observação, se é mata, se é pasto, se é em função do mapa da região que nós estamos trabalhando. E a mesma coisa o bueiro de grade. O bueiro de grade. Lembra lá atrás, quando eu tenho um trecho muito grande de corte, eu tenho que instalar bueiro de grades a cada 500 metros. Então, vocês vão analisar isso e na nossa live nós vamos fazer um exercício referente a isso. Muito importante, eu dei uma esquematizada diferente na aula dessa vez, eu vou deixar o exercício para resolver na live e é importante vocês não deixarem de participar. Uma outra tipo de drenagem é o dreno profundo, onde eu faço, por exemplo, eu faço um corte, tá? Coloco um tubo próprio para dreno perfurado, brita, e essa cinza é uma manta de poliéster, tá? Produto com nome comercial Bidin. Então, ela tem várias espessuras em função da utilização para não rasgar. Isso é muito importante, a gente usa muito em vários tipos de serviço, mas vamos pensar aqui no nosso. Como é que eu faço, quais são as etapas para eu fazer um dreno profundo? Primeiro eu faço o corte. Nessa primeira etapa, né, eu faço um corte e vou colocar dentro desse corte, onde eu estou grifando aqui em amarelo, eu vou colocar aquela manta de poliéster. Ó. Coloca ela aqui, e o que é importante, ó, tá observando? Ela sobra dos lados, onde eu vou segurar. Na foto lá deu para ver bem. Aí eu coloco uma camada de brita, normalmente a gente trabalha com brita 2, brita 3. Então, eu coloco o tubo dreno aqui, completo, e olha o que eu faço com a manta. Ela já está aqui, ela já está subindo aqui, tá certo? Ó, e ela está subindo aqui. Aí, quando chega aqui em cima, aquela parte que estava para lá, eu viro para cá, tá? E a parte que estava desse lado, eu viro para cá. Em alguns casos,
a gente recomenda até pegar aquela agulha de costurar saco e passar uma, para ela não soltar. Aí eu vou colocar solo nessa região toda, o solo da região, tá certo? Com isso, o que que acontece? Eu fiz uma camada drenante, perfeito? Coloquei uma camada que não deixa passar os finos, e esse material, a água vai passar, e esse tubo é totalmente perfurado, ele vai coletar e vai secar essa região. O formato das vias. Então, aqui é muito importante a gente ver mais ou menos o tipo da nossa via. Então, o que que eu tenho do meu lado direito? Eu tenho um corte vertical aqui, ó. Aí, ó, aqui é um corte vertical. Essa água, ela vem para cá. O que que a gente faz para proteger esse talude vertical? Quem define o tipo do corte, a inclinação, é a parte de geologia ou a parte de mecânica dos solos. A água que vai correr por aqui, ela, se não tivesse nenhuma obstrução, ela ia passar, escorrer e cair na guia. Então, para que eu vou deixar isso? Eu crio uma canaleta colocada nessa posição que já vai escoar essa água por aqui. Não esquece que eu tenho uma outra canaleta aqui também. Ela chega aqui e vem para cá. Então, a água daqui vai para lá, acho que não tem problema. Daqui do centro vem para cá. Do lado esquerdo, eu já tenho uma topografia não como o do lado direito, ela é mais suave, então eu só trabalho com a minha canaleta para colher a água nessa região. Isso eu consigo manter a drenagem. O que a gente está acostumado aqui no Brasil, que a gente anda, ou tem ou não tem, ou está toda detonada. O Brasil tem mania de fazer tudo isso aqui em concreto. Se você tiver a oportunidade de fazer uma viagem e ir para os Estados Unidos, essas laterais normalmente são gramados, bem cuidado, mas são gramados, são canaletas, formato V, formato tipo oval. Olha aqui a seção típica que nós estamos trabalhando. Então, preste atenção, a largura total da plataforma, aqui eu tenho a faixa de tráfego, eu tenho o acostamento e eu tenho a valeta. Eu tenho aqui uma valeta de corte, essa região toda foi cortada, eu tenho um corte aqui, eu tenho uma valeta de crista de corte. São aqui, pelo formato do desenho, não é de concreto, aqui também não. Então, faço um corte, gramo, e aqui eu faço também. E do lado de cá, eu tenho um aterro, tá vendo? Toda essa região aqui é aterro, uma seção mista, e a água vai cair aqui, e eu tenho uma valeta que vai captar essa água e direcionar ela. O importante, a água não pode ir de qualquer jeito. Ela tem que ter o seu caminhamento bem definido, tá bom? Aqui um elemento mais geral de drenagem, então vamos mostrar para vocês cada um deles. Eu tenho aqui do lado esquerdo uma canaleta, dá para vocês verem, uma canaleta de acostamento. Tá? Eu tenho aqui, como o meu talude é muito grande, eu tenho um escalonamento, então aqui também eu desvio a água, levando para lá, não deixo a água escorrer por aqui, ela não vai cair aqui, aqui eu só vou ter a água da pista, e observa que aqui o meu desenho é uma pista com um canteiro central, tipo Castelo Branco, uma pista de classe especial, tem uma outra valeta de proteção aqui em cima, ó. Perfeito? Aí eu tenho aqui, não aparece, mas por aqui assim, eu tenho aquela boca de lobo, aquela caixa que vai coletar, e essa água vai passar aqui, ó. Eu tenho um bueiro e vai jogar água para cá. O que acontece do lado direito? A mesma coisa, eu tenho aqui uma canaleta, uma valeta, e que ela vai sair por aqui, quando termina o aterro e começa o corte, e eu tenho aqui um dissipador, que normalmente é uma escada que a gente fala. Como dimensiona isso daí? Vocês vão pegar o método racional, achar a vazão, e vocês vão trabalhar os conhecimentos de hidrologia, tá? Olha, uma caixa coletora, e aqui, quase desapercebida, eu tenho uma ponte, porque o rio passa por aqui, ó. Isso aqui é uma visão geral dos elementos de drenagem superficial que é utilizado em pavimentação. Então vamos lá. O projeto de drenagem.
Como é que eu faço um projeto de drenagem? Primeiro, conhecer a geometria da obra, conhecer o que você vai fazer. Faça uma pré-escolha do elemento de drenagem. Estime as vazões, método racional. Escolha a forma ou material. Então, eu posso ter concreto, eu posso ter brita, eu posso ter grama, e estude e controle fluxo. De tudo isso daqui, o estudo e o controle de fluxo, nós vamos só comentar, porque você vai estudar, já estudou, é aquele pedacinho da coxa de retalho que vocês estudaram lá em hidrologia. Nós vamos usar a planta, nós temos os perfis, as seções transversais, o que é importante, e está em maiúsculo, bom senso, hidrologia, conceitos de hidráulica, estatística e mecânica do solo. Nós vamos usar a planta, vamos. Nós temos que ver a planta, definir as bacias, os perfis, sim, onde é corte, onde é aterro, as seções transversais, seções mistas ou não, usar o bom senso bastante, a parte de ideologia, volta lá, pega aquele pedacinho da coxa e vamos alinhavar aqui. Conceitos de hidráulica, de dimensionamento de canais, fórmula de Manning e assim por diante. A estatística aqui entra com a equação da chuva. A gente sabe que tem a equação da chuva para cada estado, para cada região. Então, nós vamos estudar isso daí. E a parte de mecânica dos solos, que no caso é para definir o talude, isso nós vamos definir, vocês não vão precisar se preocupar. O comportamento do equipamento para drenar, então as suas características físicas, formato, paredes, fundo, declividade e tal, nós vamos ter que saber, vamos ter que definir as vazões que solicitam. Vários são os métodos. Tem o do Peixoto Júnior e do Felex, que é um professor lá da USP de São Carlos, tem do Pinto, Holtz e Martins, tem o da CETESB, mas nós não vamos nos preocupar, não. Nós vamos utilizar estimar a capacidade pelo método DNR, achar a vazão pelo método racional. Quem for trabalhar com isso depois, utiliza o método que a empresa usa. As características do escoamento, a ação do transporte, o canal analisado, tudo isso. O que fazer, então? Nós temos que achar as características dos canais, calcular as vazões, ver o regime, estimar a capacidade e a velocidade da água e estudar a interface entre líquido e equipamento a drenar. Vamos lá, no nosso projeto. Vamos conhecer bem esse projeto. Olha, isso é em planta, é a planta de um projeto. E não sei se vocês observaram, vou grifar aqui, ó, eu tenho aqui a minha estrada, um trecho reto da minha estrada. Olha, eu vou ter aqui, ó, um talude. Um talude de corte. Como é que eu sei que é corte? Tá vendo esses skin? Fica sempre na crista, né? Aqui, eu já passo a ter um talude de aterro. Quando eu estou passando de corte para aterro, eu tenho aqui um elemento de drenagem. E aqui eu tenho um outro elemento de drenagem, ó, passa aqui embaixo. Ó. Tá vendo aqui? Olha que legal, né? Então, se eu fizer um corte, um corte aqui nessa posição, o que eu vou ter? Eu vou ter um talude aqui assim, então vamos tentar desenhar aqui, ó. Um talude aqui, de corte, a minha pista aqui embaixo, acostamento, tudo. E aqui eu tenho a passagem de corte para aterro, tem um elemento de drenagem, tá? Esse elemento de drenagem é um bueiro de grade, e esse outro elemento de drenagem é um bueiro de grota. Olha a posição do bueiro de grota. Se você pegar as curvas de nível, ele está aqui, ó. Ele tem que estar na posição do talveg, tá? Ele vai ser instalado no talveg. A água que cair aqui, ela vai correr para cá. Então, na hora que eu tiver a bacia, vou calcular essa vazão que passa aqui e vou dimensionar um tubo em função da vazão. Eu posso colocar um tubo de 120, 2 tubos, quadrado, aí é a questão do dimensionamento. E aqui eu tenho aquela de bueiro, a água captada aqui nessa caixa e eu estou jogando ela, atravessando a estrada para jogar no sentido
jusante, tá certo? Então a água corre aqui pelas valetas e vai sair aqui. Perfeito, gente? Então vamos lá, ó. Como é que eu vou estimar então as vazões? Método racional, é uma fórmula simples, onde a vazão em metros por segundo, essa forma, o coeficiente de deflúvio ou escoamento superficial. O que é esse coeficiente de escoamento superficial? É a relação entre o volume da água que escoa com o volume da chuva. Bom, vamos entender isso, vamos pensar. Se chove 1 litro, não vai escoar 1 litro, não vai escoar 1,5 litros. Perfeito? Então, essa relação tem que ser sempre menor do que 1. Se chove 1 litro, ou se chove 1.000 litros, vamos falar assim, e escoou 200, é 200 dividido por 1.000, que vai dar 20%, 0,2. Então, esse coeficiente é dado em forma de tabela, nós vamos ver daqui a pouco. A intensidade de chuva, aqui é milímetros por hora. Tá? É a equação da chuva para cada região. E a área da bacia em quilômetros quadrados. E aqui vocês têm que tomar cuidado de como transformar a área de metros quadrados para quilômetros quadrados, tá bom? Ou em hectares para quilômetros quadrados. Aí nós vamos fazer um exercício depois na nossa aula da live. Tabela onde eu tenho o coeficiente de escoamento, ou também conhecido como coeficiente de runoff. Preste atenção. Vamos lá. Campos cultivados. Eu tenho campo cultivado, eu vou ter de 0,2 a 0,4. Então, vamos entender, 0,2 de 20% a 40%. Então, toda chuva que cai, 20% ou 40%, ou a média 30%, ou 25%, dentro desse intervalo de 20 a 40, você pode estimar, vai escoar. Mas se eu tenho uma região com asfalto concreto, olha só, o que vai acontecer? Vai escoar de 80% a 90%. Quase toda chuva vai escoar se eu tenho asfalto, não vai infiltrar nada. Se eu tenho gramado, vai escoar de 50% a 70%. O resto vai infiltrar. Se eu tenho matas, escoa até 30%. A maioria fica presa nas folhas, vai infiltrar no solo, tal, pouco vai escoar. E aqui está aquela história. Então vamos pegar, você desmatou uma região, a água vai escoar mais rápido e vai chegar mais rápido no destino. Tá bom? Tenho aqui também em relação às zonas urbanas, zona comercial, muito íngreme e tal, então tem os coeficientes que devem ser utilizados, é uma consideração que você pode usar ou pode procurar um outro. No nosso caso, nós vamos usar esse mesmo. Aqui eu tenho a área da bacia. Então, você pegou os projetos de topografia, viu a parte do divisor de água. Puxa vida, tem que relembrar topografia, sim. Vocês tiveram, vão ter que achar os divisores de água. Tendo o divisor de água, o que vai acontecer? Eu tenho, quando chove, essas setas indicam que essa água vai passar para cá. Vai chegar aqui. Então, ela vai vir aqui, ó. Aqui está indicado um rio, ou riacho, ou pontos onde a água vai escoar. A água vai descer aqui e vai passar aqui. O que eu vou considerar? Essa região embaixo, só para ficar claro, são os talvegs, parte mais baixa. Aqui eu tenho a crista, os divisores de água, tá? Ou cumieiras. O que vai ficar claro? O que eu vou considerar? Olha só, passei a minha estrada nessa posição. O que interessa para mim? Nesse ponto que eu estou grifando em vermelho, é onde eu vou colocar o meu bueiro de grota. Bem na região do talveg. E qual que é a área que eu vou considerar? Essa área que está grifada em amarelo. Não me interessa, para dimensionar esse bueiro, a área ajustante, só a área amontante.
Então, feito o divisor de água, você passou a sua estrada, você vai calcular essa área. Como é que você calcula essa área? Você tem a planta em DWG, no formato que o DWG lê. Você vai lá e marca, você marca lá um quadrado que você conhece a área. Por exemplo, 1000 por 1000, tá? Que já tem as linhas. Aí você calcula essa área. Você vai ter um número, que tem a questão de fator de escala e tudo mais. Você tendo esse número, você sabe que é 1000 por 1000, isso aqui vai dar, se é 1000 aqui vai dar 1 quilômetro quadrado. Aí você contorna toda a sua gleba no que interessa, acima da estrada, e monta uma relação. Olha, se aqui deu um coeficiente que equivale a 1000, aqui deu 3 o coeficiente, vai ser 3 vezes isso daqui. Aí você faz uma relação, uma regrinha de 3 e define a área. Existem outras maneiras? Sim, você pode formar triângulos, você pode pegar coordenadas e usar o conceito de topografia, o critério é seu, tá bom? Então, o que é importante para a gente? Saber, então, a área da bacia, o primeiro item, a intensidade da chuva, e aqui está a equação geral da chuva, dada em função do A, de T, de TC, de B, de N e de M, e não esqueça que essa equação foi dada em milímetros por hora. A intensidade, o tempo de concentração, nós vamos ver, o tempo de recorrência, nós vamos conversar um pouquinho, os coeficientes A, B, C, D e E são parâmetros que são definidos a partir de observações. Então, eu tenho aqui para definir esse coeficiente. Bom, achei a minha região pelo mapa, coordenadas e tal. Achei a minha região, ela fica no estado de São Paulo, não sei. Vocês vão ter que procurar. E eu não tenho outra informação da cidade. Então fica na cidade de Marília. Eu tenho a equação da chuva de Marília, dá para procurar, dá. Achei e utilizo essa. Não, eu não tenho. Só tenho a do estado de São Paulo. Então, se você pegar para o estado de São Paulo, é dado por esta equação. Então, 1750, que multiplica T elevado a esse coeficiente, dividido por TC, que é o tempo de concentração, mais 15 elevado a 0,89. Isso é a intensidade e já sai em milímetros por hora. Se você quiser milímetros por minuto, é a fórmula de baixo. Mas nós vamos utilizar em milímetros por hora para fazer o cálculo da vazão. De uma maneira precisa, então, aquilo que eu falei, a equação tem que estar para cada região. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Como é que eu calculo o tempo de concentração? Começou a chover e a vazão é uma vazão constante. A água, ela demora, a vazão vai aumentando até chegar num Q máximo, e é esse onde eu tenho a vazão máxima que eu defino o tempo de concentração. Então, isso aí vai depender do L, que é o L? O comprimento do Talveg. Nós vamos mostrar num desenho para vocês entenderem. E o H, o que é o H? É o desnível, a diferença de cotas ou de altitude entre os dois pontos, o extremo mais distante e onde vai ficar o bueiro. Então, esse tempo de concentração é dado em minutos, e o que é importante, fiz todas as contas, achei menor do que 10 minutos, tem que utilizar no mínimo 10 minutos. Achei 20, uso 20. Achei 11, uso 11. Achei 5. Então, vamos lá, ó. Aqui está a minha estrada, a minha bacia, onde passa a minha estrada e meu tempo de concentração. Preste atenção aqui. Eu tenho linhas de igual tempo de concentração. Então, essa linha, são linhas onde vai dar o tempo. E o que me interessa? O tempo de concentração para chegar aqui. E qual é a vazão? É aqui que eu vou ter a vazão máxima, que já vai estar toda a água, porque vai escorrer uma aguinha, tá certo? Aí continua chovendo, a água vai aumentando, até chegar no máximo que eu tenho que dar conta na minha drenagem. Então, esse tempo de concentração é dado por uma fórmula empírica, que é essa daí. E leva em consideração
bastante coisa. O tempo de frequência depende do elemento, o risco que eu estou. Então, para sarjetas e para valetas, eu vou dimensionar de 5 a 10 anos. E para bueiros, de 10 a 100 anos. Tá certo? É o tempo onde vai ter uma recorrência de uma chuva e assim por diante. Então, vamos pegar aqui uma planta, onde eu tenho uma rodovia, e eu tenho 3 bacias. A bacia 1, que está sendo achuriada em amarelo, ela tem uma área de 211,33 hectares, e observa que passa por aqui, na estaca 34 mais 10, um bueiro de grota, que é o nível d'água, tá certo? A minha bacia 2 é uma bacia menor, que está sendo achuriada em verde, ela tem 50,79 hectares, e na estaca 70 mais 10 passa um bueiro de grota. E a terceira bacia, que nós temos aqui, tá certo? Ela tem 240,59 hectares, e na estaca 86 mais 16, eu instalo um bueiro de grota. Perfeito, gente? Então, o trabalho de vocês vão fazer isso, vão definir as bacias, a área montante, tá certo? A área montante, para a gente poder fazer o dimensionamento de cada bueiro desse. A posição, então, aqui só uma planta geral, onde eu tenho as áreas e os respectivos bueiros de grota, tá certo? Vamos agora entender o que é aquele L e o que é o H. Então, pegando aqui, primeiro, eu vou calcular a vazão para cada bacia, utilizando um tempo de retorno de 25 anos. Esse T aqui é 25 anos. Então, eu poderia usar de 10 a 100, poderia ser 100, eu vou aumentar muito a minha intensidade. Então, normalmente, recomenda-se utilizar 25 anos, e vocês podem utilizar isso no projeto de vocês. Então, vamos pegar cada bacia e vamos verificar. Olha, aqui eu tenho a primeira, as 3 bacias. Vamos pegar a primeira. Ó. Essa linha que eu estou riscando, eu peguei a escala desse mapa, e ela da escala eu fui medindo. Normalmente a gente pega um barbantinho e depois mede com o escalímetro de 1 quilômetro. A segunda bacia, eu medi aqui, ó, deu 1,3 quilômetros. E a terceira, eu medi essa linha vermelha, deu 1,7 quilômetros. Observe que o formato da bacia, aqui eu tenho uma bacia mais achatada, porque a linha de divisa de cumieira está passando por aqui, e a minha estrada passa nessa linha amarela. Então, o que eu tenho? Eu tenho quase a mesma distância L. Vamos ver a questão dos desníveis. Fui lá no mapa e peguei, por exemplo, para a bacia 1, a cota de chegada, de partida, é 575, a de chegada é 560. Desculpa, 550, que é essa daqui, em azul. Então, eu tenho um desnível de 25 metros. Para a bacia 2, 600 para 560, 40 metros. E para a bacia 3, 605 para 580, deu 25 metros também. Perfeito, gente? Então, eu tendo esses valores, eu vou substituir para calcular a vazão em metros por segundo, o coeficiente de deflúvio. Olha no mapa, tá certo? No nosso exemplo, eu vou considerar campos cultivados. Então, você tem que ver onde vocês estão trabalhando. Não tem mata, não tem muita coisa ali, são campos cultivados também. E adoto aqui, vamos adotar, então, por exemplo, 0,30, substituir lá e fazer o cálculo dos demais elementos. Feito isso, a gente tendo a vazão, tendo a declividade e o formato do canal, eu vou utilizar a fórmula de Manning, e aí vocês são melhores que eu para fazer isso, tá? Pega a parte de hidrologia, e utilizando esta fórmula, você vai fazer o dimensionamento. Como é que faz esse dimensionamento, a área do canal e tudo mais, vocês são especialistas nisso. O fundo do canal não pode ser erodido, ou seja, que a velocidade tem que ser menor que a velocidade de erosão, e também que a velocidade tem que ser maior, a velocidade de Manning tem que ser maior do que a de sedimentação de materiais em suspensão.
Aqui eu tenho algumas velocidades máximas em função dos materiais, e aqui eu tenho o regime de fluxo, que vocês vão trabalhar também, que é chamado número de Freud. Um é o fluxo crítico, maior do que o turbulento, menor do que um é fluvial. Então, vocês vão definir esse regime de fluxo para o trabalho de vocês, para o dimensionamento de vocês. Então, procure junto à matéria de hidrologia os dados necessários para o cálculo da vazão e o dimensionamento dos elementos de drenagem. Tá bom, turma? Obrigado. E olha, na live que nós teremos a respeito de dúvidas sobre essa matéria, nós vamos aplicar isso, eu não vou falar muito sobre isso de novo, nós vamos aplicar isso diretamente no exercício e vamos continuar aquele exercício que nós fizemos na aula passada, vamos desenvolver aquilo ali, marcar os bueiros de grota, bueiro de grade e assim por diante. Bom estudos para vocês, um abraço, até logo.